Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando e debatendo aí sobre as eleições 2022 e trocando aqui uma ideia com os candidatos, né, das eleições, né, que irão, né, concorrer aí ao pleito municipal. E no dia de hoje eu estou aqui com o Irã Rodel, né, que novamente está aqui no Mesa de Debates, né. Desta vez ele é candidato a vereador pelo PCB no Rio de Janeiro, né, e vamos bater um papo aqui, falar um pouco aí da sua candidatura, enfim. Então eu passo a palavra aí para o Irã fazer sua apresentação inicial. Bom, primeiramente, Guilherme, eu queria agradecer ao convite do Mesa de Debate. Sabemos que essas eleições de 2024 vão ser muito complicadas, porque elas estão nacionalizadas, principalmente em algumas regiões, nas capitais, principalmente. E aqui no Rio, em especial, ela tem um componente de maior tensão, inclusive por causa da força política da extrema-direita, liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o PCB acha importante estar participando dessas eleições justamente para apresentar uma proposta que fuja ao senso comum que a grande mídia quer passar, de que só existe ou direita ou extrema-direita disputando, e aqui no Rio isso não é verdade, né? Nós, inclusive, do PCB, fizemos uma coligação com o PSOL e estamos apoiando para prefeito o Tarcísio Mota, que é deputado federal, que é uma candidatura da esquerda do Rio de Janeiro, em que nós vamos apresentar justamente diversas propostas que vão em caminho contrário aos interesses que são hegemônicos hoje na cidade do Rio de Janeiro e no país, que são os interesses dos grandes empresários, tá? E dos grandes conglomerados econômicos, nacional e internacional. Por isso, nós estamos lançando as candidaturas do PCB. Certo. E eu te pergunto, por que o Tarcísio Mota, né, primeiramente, né? Por que o PSOL? O PSOL, nós estamos ombro a ombro com o PSOL em diversos outros espaços que não se limitam às eleições. Tá? Nós estamos em disputas sindicais, junto com o PSOL em alguns movimentos populares e sociais. Estamos com o PSOL em diversas lutas que tem como mote a defesa dos direitos individuais e coletivos da população mais pobre, da população pobre desse país, porque não se restringe ao Rio de Janeiro. E aqui o Rio de Janeiro, essa aliança ela é mais evidente e bem mais forte do que em outros. Nós estamos transferindo também para reforçar um projeto de sociedade que não seja um projeto que defenda exclusivamente o patrimônio dos ricos, que defenda exclusivamente o interesse dos rentistas da cidade, que não defenda exclusivamente os interesses dos ricos. Nós estamos junto nessa empreitada para a Prefeitura do Rio de Janeiro com o PSOL, justamente para poder apresentar uma proposta diferente, uma proposta que tenha como centro
o ser humano, que tenha como centro a humanidade. E o PSOL concorda com isso. Então, nós estamos juntos com o PSOL. Sabemos que é uma aliança tática, porque se pensássemos plenamente iguais, nós estaríamos todos no mesmo partido, né? No PCB tem uma concepção um pouco diferente da do PSOL, porque nós defendemos que haja necessidade de uma verdadeira revolução na sociedade brasileira, uma revolução que rompa com os laços de exploração e de opressão que a classe dominante implementa sobre a população e que o capitalismo, né, estabelece como regra na sociedade brasileira e mundial. Por isso, nós estamos com o PSOL. Ô Irã, aí já vai a primeira pergunta mais polêmica, né? O fato do PSOL, né, hoje estar dentro do governo Lula, e o governo Lula, né, é um governo aí que está implementando o arcabouço fiscal, né, e o Tarcísio já declarou que a candidatura dele é a candidatura do Lula. Isso para vocês não é um problema? Primeiramente, o PSOL não está dentro do governo Lula, né? A indicação que foi feita não foi feita pelo partido. Esse é o primeiro dado. O segundo dado é que o Tarcísio, ele, ao reivindicar que o Lula apoie ele aqui no Rio de Janeiro, o que não vai acontecer, porque o PT está apoiando efetivamente ao Eduardo Paes, mas o Tarcísio teve, já em várias oportunidades, acompanhado a nossa linha de críticas veementes contra o arcabouço fiscal. O Tarcísio ele se posiciona terminantemente contra essa linha que coloca como critério, primeiro, o ajuste contábil para garantir o escoamento dos recursos públicos para os rentistas detentores da dívida pública brasileira, que tem impacto, obviamente, direto na questão da taxa de juros. Então, não se torna incoerente justamente por isso, por causa dos posicionamentos públicos que o Tarcísio tem feito e que o PSOL também tem feito, votou contra, inclusive, o arcabouço fiscal. Certo. E embora eu ainda acho que, né, o pessoal, né, fala que não está no governo por mera formalidade, mas tudo bem. Mas continuando aqui, né, a nossa entrevista, falar um pouco aí, né, do caso do Ramage, né, que é o candidato do Bolsonaro nessas eleições aí no Rio. Como que você vê toda a investigação, né, girando em torno dele? Olha, o Ramage é aquilo que a gente espera de um candidato da extrema-direita. Ele tem, primeiramente, o discurso da truculência para resolver problema social. E esse discurso não é de agora, né? A classe dominante sempre adotou a violência e a opressão para resolver o problema da fome, o problema da falta de habitação para os pobres, da falta de saneamento básico, da falta... Ou seja, quando os pobres reclamam, isso daí é visto como um ato de criminalidade. Então, tem de reprimir, e a gente sabe perfeitamente, inclusive, com o crescimento das milícias no Rio de Janeiro, né? O atual governador do Rio está sofrendo, inclusive, não toma nenhuma atitude coerente em relação à política de segurança, e o Ramage vai ser apenas mais uma extensão dessa lógica opressora que busca punir o cidadão
e abrir as portas para as organizações criminosas, porque a política de segurança que eles buscam implementar é uma política de aparência, é uma política que acha que você matando criminosos você resolve o problema, ao invés de buscar mais fundo nesse combate. Eu queria, inclusive, fazer uma metáfora, né, porque que é o seguinte: pegar a situação social, a sociedade como uma panela de pressão, a aparência que nós vemos numa panela de pressão é justamente o que? Na válvula de segurança, a saída da pressão ali para que ela não exploda. Então, o que você tem nessas políticas de segurança? Você tem alguns escapes para não levar a panela explodir, a sociedade explodir, mas você está tratando única e exclusivamente pela válvula de segurança, não trata pelo fator fundamental que faz aumentar a pressão, que é o fogo, né, no fundo da panela de pressão. E que, na realidade, o que nós temos como elemento fundamental para o aumento da repressão? Não é o bandido pé de chinelo que sai assaltando carros e moradores. O principal motivo para isso é o aumento da miséria, é o aumento da concentração de renda que está entrelaçado, é o aumento da participação e da presença do crime organizado nas estruturas do Estado brasileiro que comandam essas políticas. Eu gosto muito de lembrar sempre que o Torquato Jardim, ex-ministro da Justiça, inclusive de um tão inominável quanto o Bolsonaro, que é o Michel Temer, o Torquato Jardim veio ao Rio de Janeiro, no final do governo Temer, para discutir a política de segurança aqui no Rio de Janeiro e como que o governo federal poderia participar. Ele sai dar uma entrevista no Palácio Guanabara ainda, dar uma entrevista para a grande imprensa, dizendo que você não pode tratar uma política de segurança de forma séria sem você afastar os comandantes da polícia, dos batalhões, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Que há um envolvimento direto, né, da estrutura policial que não pune os policiais e que muitas das vezes facilita, isso é dito a todo instante pela grande mídia e pelos especialistas, e você não vê nada de diferente efetivamente no combate à segurança. Então, acho que o que a gente tem de entender é que uma proposta que venha da extrema-direita ou da direita não vai atacar esse problema, né? Eles estão, na realidade, permitindo que aumente a pressão na sociedade porque não abaixam o fogo ou não desligam o fogo da panela de pressão. Tá? Então, não tem qualquer perspectiva de melhora das condições políticas e sociais na cidade do Rio de Janeiro com a extrema-direita ganhando ou com a direita do Eduardo Paes também ganhando. Certo, mas e o caso, por exemplo, da BIM paralela, né, o caso aí do próprio Ramagem, né, forjar documentos aí em benefício do Flávio Bolsonaro? Bom, essa questão da BIM paralela, ela não diz respeito diretamente à eleição municipal. Isso aí é uma questão da esfera federal e que está
em andamento nas investigações, inclusive da Polícia Federal. Pegou muito mal para a candidatura do Ramage ele ser citado pela Polícia Federal como responsável, inclusive até de gravar o presidente da República, que demonstra que ele não tinha confiança no presidente, então estava se resguardando. Agora, isso daí não acredito que vá trazer grandes problemas para a campanha dele junto ao eleitorado da extrema-direita, né? Porque a extrema-direita é que nem torcedor. Para torcedor, até gol de mão vale no impedimento. E para a extrema-direita, o que o Ramage fez, de repente, até incentiva mais o pessoal a votar nele, o pessoal da extrema-direita. Mas você tem aí em torno de 60% da população ainda sem saber em quem vai votar, tá? Aqui no Rio de Janeiro. Ô, Irã, você tocou num assunto interessante, né? Eu até perguntei essa questão da PIN paralela, porque envolve, né, embora seja federal, envolve as eleições do Rio de Janeiro diretamente. E você citou aí uma coisa interessante no final da sua fala, que é a extrema-direita, né, é igual torcida de futebol que pode fazer gol de mão que ela está comemorando. E a gente sabe que tem uma parcela da extrema-direita que a gente não vai conseguir ter nenhum diálogo, né? Mas tem uma outra, né, que é outra parcela que se ilude com a extrema-direita, que a gente precisa, né, ter um mínimo de diálogo. Como fazer esse diálogo com o pessoal que está estreito nas ideias? Veja bem, a extrema-direita ela tem alguns componentes. Você tem uma extrema-direita ideológica que pensa efetivamente e articula a sua forma de pensar dentro dos parâmetros de uma extrema-direita que tende a buscar soluções pela opressão e pela repressão, pela truculência, e você tem uma extrema-direita que eu costumo dizer que ela é de extrema-direita por falta de informação. Então, buscam alguns elementos que toca a visão de mundo dessa parcela, como, por exemplo, a questão da família, a questão dos valores cristãos. Então, eu defendo isso, defendo aquilo e tal. Você tem diversos mercadores da fé nessas igrejas colocando aí. Você tem uma extrema-direita também na Igreja Católica que aposta nisso. Então, em que eles vão trabalhar no senso comum que é pautado pela formação religiosa. Com essa extrema-direita que é desinformada e que não tem muita leitura, que fuja da leitura religiosa, a gente não só pode conversar, como a gente deve conversar com essa parcela. Agora, aquela outra extrema-direita ideológica, tá? Ou marginal, que se envolve com assassinatos de vereadores, essa daí não tem diálogo. Não há possibilidade de você dialogar com um tipo de gente desse daí. Agora, com uma extrema-direita por desinformação, né, essa daí a gente pode conversar perfeitamente, assim como também uma direita por desinformação a gente pode acreditar. Porque você imagina bem, Guilherme, você é um camarada que conseguiu construir minimamente um patrimônio, e aí vem um assaltante e leva o seu carro que você ainda está pagando, ou sua moto que você ainda está pagando.
A primeira reação que esse indivíduo vai ter, que é a reação natural, é a minha vontade é eliminar aquele que me tomou o meu bem, tá? Mas se você chega para essas pessoas e conversa com elas, olha, isso daí é apenas a ponta do iceberg, é apenas a panela, a válvula de segurança da panela de pressão. Nós temos de entender por que acontece isso, tá? Você e apresentar um caminho, você consegue minimamente dialogar com essas pessoas. Agora, dialogar com quem pratica o crime de forma pensada para eliminar opositores, que é a extrema-direita, e a direita também faz isso, né? Não há diálogo, pelo menos no meu ponto de vista, no ponto de vista do Partido Comunista Brasileiro, com essa extrema-direita ideológica não há diálogo. Então, não vejo por que a gente teria de conversar com eles. A gente tem de conversar com a população. A gente tem que foi enganada e caiu no canto da sereia de que a truculência resolve o problema. Certo. Falar um pouco aí dos problemas do Rio, né? Como que você vê hoje, por exemplo, a questão da educação? São vários problemas, né? O Rio você pode jogar para o alto que vai cair, que vai cair problema demais. O problema da educação que nós assistimos aqui no Rio, tá? E eu vou me ater somente à cidade do Rio de Janeiro, porque é uma eleição municipal, nós estamos assistindo à privatização da rede pública do Rio de Janeiro. Tá? A privatização tem passado pela entrega de determinados espaços dessa rede pública municipal de educação a fundações privadas. Essa é a primeira coisa. Então, você tem, por exemplo, espaços, né? Você tem escolas que servem de exemplo. Olha como é que é maravilhosa, como que estamos trabalhando e tal, mantido por empresas para servirem de modelo, toda tecnologizada, tudo, quer dizer, mas aquilo dali atende o quê? Atende a menos de 1% dos estudantes do município. Tá? Então, o que nós estamos assistindo, a mesma lógica da OS no setor da saúde, na área da saúde, nós temos também isso na educação. Então, o que nós temos de fazer barrar uma proposta comunista para melhorar a qualidade da educação, primeiramente, barrar esse funil de escoamento dos recursos públicos para o setor privado. Não, o poder público é capaz de resolver os problemas da educação. Quando o poder público não resolve, é porque é projeto para não resolver. Tá? É projeto para não resolver. Então, o que adianta você dizer temos uma escola toda tecnologizada, mas os estudantes não têm acesso à internet. Então, como é que você vai fazer uma escola do século XXI, como o atual prefeito está dizendo que está fazendo? Estamos construindo a escola do século XXI, mas os estudantes não têm acesso à internet. Como é que eles podem, fora de casa, permanecer no seu processo educativo? Não podem. Como é que eles podem, dentro da escola, se não tiver Wi-Fi, como é que eles podem usar todas essas tecnologias? Não pode. Entendeu? Então, isso aí é uma grande falácia, isso aí é uma grande enganação que está sendo feito com a população. Por quê? Porque é mais um mecanismo de transferir recurso público para o setor privado.
Aí nós vemos aí todas essas fundações dos grandes conglomerados, que a gente sabe dos sobrenomes todos, estão aí na educação do Rio, sem exceção. Certo. E, Irã, outra questão que a gente precisa falar do Rio sobre a questão da violência, né, que acho que pega bastante, né, e o Rio virou um pouco, tá estigmatizado aí por conta dessa questão. Você criticou completamente, né, a saída que a extrema-direita está em torno desse tema. Mas qual que deve ser a saída aí, por exemplo, do PCB? Né? O que o PCB propõe como alternativa? A primeira coisa que o PCB entende é que o problema da violência ele não se resolve com a truculência. E também não vai resolver simplesmente, porque a grande mídia coloca assim, precisa investir em inteligência, porque aí você resolve e tal. É óbvio que você vai investir em inteligência, tá? Mas também não vai resolver o problema da violência. A inteligência vai pegar, né, as pessoas, mas a própria estrutura geradora da violência vai permanecer intacta. Você prende um camarada que dá golpes aí por inteligência, ele sai fora do mercado, mas entram outros, porque a estrutura está mantida intacta. E qual é essa estrutura? É a falta de oportunidade que você tem para as novas gerações. Essas gerações futuras da classe popular, né, dos pobres, oprimidos, eles olham para o amanhã e veem assim, em que a escola vai me possibilitar de trazer, de eu melhorar minhas condições de vida? Sendo que você vê que cada vez mais a escola está sendo sucateada. De que forma? Tá? Então, você vê que o caminho, eles vão buscar o caminho mais rápido para ter acesso aos bens materiais que eles desejam. Tá? Então, você tem de combater essa desigualdade social. Você tem de fazer uma escola que realmente atinja, né, assim, no ponto central dos interesses que são dos pobres desse país. Essa população, só para você ter ideia, você tem em torno de 500 mil de pessoas na cidade do Rio de Janeiro passando fome. Tá? Você tem o crescimento, você tem, por uma população de quase 7 milhões de habitantes, você tem aí em torno de 3 milhões morando em favela. Tá? E quando você fala assim, o subúrbio, porque mudou de nome, agora jogaram Zona Oeste para dizer que melhorou as coisas, melhorou nada. O subúrbio, o antigo subúrbio, tá? As condições de vida não são tão melhores do que a de morador da favela. Então, qual é a perspectiva de vida que essa população tem? Nenhuma. Entendeu? Você tem de atacar de forma direta esses problemas sociais, gerando emprego. Tá? A cidade do Rio de Janeiro vive hoje de grandes espetáculos. Por quê? Porque o circo que o atual prefeito gosta de trazer para cá, para a cidade. São uns mega shows e tal. Isso gera dividendos para a cidade, gera dividendos para uma parcela muito pequena da população do Rio de Janeiro, porque você não vê esses recursos sendo reinvestidos para o bem da população. Você teve agora
a prefeitura, né, fez destruiu lá o que era o prédio da antiga Universidade Gama Filhos, em Piedade, e no lugar da Universidade Gama Filho, que é um espaço, que deveria ser um espaço de cultura e de lazer, vai ser um grande parque para o pessoal andar de skate, andar de bicicleta, jogar bola. Não tem um espaço cultural ali. Pô, você derruba um espaço que era da universidade, de uma universidade, mesmo sendo privado e tal, mas era de uma universidade, não cria um teatro, não cria um cinema, um lazer educativo. Tá? Não, eu quero só o circo, porque dessa forma a população vai poder ter lazer. E cultura? Qual é a cultura que essa prefeitura traz? Nenhuma, nenhuma. Tá? Então, se você não ataca essas questões para oferecer uma expectativa de futuro para a população, você não tem como combater a violência, porque esses jovens vão ser atraídos pelo discurso do ganho fácil. Por quê? Porque os criminosos, as grandes quadrilhas, eles se alimentam de quê? Qual é a grande fonte deles? É a miséria da população. Então, é com a miséria da população que eles vão arregimentando. Então, aquele dali morreu, não tem problema, eu tenho vários outros para entrar no lugar daquele que morreu. Então, é uma retroalimentação que tem como principal adubo a miséria da população. Tá? Ou você ataca diretamente isso, conciliado ao combate às grandes quadrilhas, com inteligência, né? E com repressão, porque vai precisar ter repressão contra essas quadrilhas, mas você tem de ter uma questão fundamental, que é o combate à miséria, é o investimento no social, é o investimento que permita que essa população tenha um futuro, né? Vislumbre um futuro. Guilherme, você imagina você acordar às 4h30 da manhã e retornar para casa quase meia-noite, aqueles que têm dinheiro para voltar, porque uma parcela sequer consegue ter dinheiro para ir e voltar do trabalho, vai no início da semana e volta só no final da semana, dorme na rua. Tá? Que futuro essas pessoas você acha que têm? Eles não pensam no futuro, eles pensam no imediato. Como é que eu sobrevivo? Né? Sabe o que é você querer sair de casa para o trabalho e não poder porque a polícia está fazendo incursão justamente na hora que o trabalhador e as crianças estão indo para as escolas? É coincidência isso? Né? Ou você só pode combater a bandidagem na hora que o trabalhador e as crianças estão indo para as escolas de trabalho? Né? Que tipo de transporte? Você teve uma diminuição do número de transporte público aqui na cidade do Rio de Janeiro? Né? Você teve uma privatização do metrô. O metrô está R$ 7,00, R$ 7,30 para o trabalhador. Imagina como é que o trabalhador vai conseguir sobreviver. Tem o bilhete único. Tá, se você, por exemplo, hoje estava complicado você pegar trem porque não podia passar em determinada localidade. Tinha de ir de ônibus. Aí você pega engarrafamento. Esse bilhete único, ele tem, para você pagar só uma passagem, você tem um tempo X para fazer o trajeto. Então, é toda uma série de coisas que é exclusivamente para favorecer o grande empresariado, nunca tendo vista a população. E como é que você vai combater a violência, combater a criminalidade, sem olhar para esse lado que é
na realidade, a grande chama alimentadora da pressão social que nós vivemos. Certo, né? Você falou um negócio, né, bastante importante, né? A questão do acesso a lazer e acesso à cultura, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco mais, né? Porque o Rio de Janeiro é uma cidade que tem muito lazer e muito cultura, né? Mas tem lazer e cultura, pelo visto, né, para quem é visitante, né? E não para quem mora. Não, tem lazer e cultura também, muito lazer e muita cultura para quem mora aqui, mas desde que tenha muito dinheiro. É um lazer e uma cultura seletiva. É nisso daí que o atual prefeito ganha, porque ele coloca assim, vou oferecer espaço de lazer gratuito. Para uma população que não tem nada, né, porque não pode ficar na rua, com risco da violência, né? Então, o lazer e a cultura começam a ficar cada vez mais restritos. Você não pode ter um parque de Madureira em cada bairro, né? Nessa magnitude. Então, você acaba selecionando quem é que tem direito a lazer e quem é que não tem direito a lazer. Mas o pobre de Madureira tem direito a lazer. Sim, pobre de Madureira. E das outras regiões? Né? E do Meier, ou de Sepetiba, tá? Ou de Campo Grande, qual é o lazer que eles têm? Né? Nenhum. Então, você tem um lazer extremamente caro. A cultura se restringe aqui muito à cultura por iniciativa da própria população. Então, você tem o samba, que é uma cultura, você tem o jongo, você tem algumas iniciativas de teatro popular, mas que não ganham grande dimensão porque não tem apoio público. Para você ter um apoio público, é uma burocracia tremenda que é justamente para te desincentivar. Onde você vai investir o dinheiro? Você vai investir o dinheiro ajudando a Liesa a bancar o carnaval do Rio de Janeiro, com a velha argumentação de que traz muitos dividendos para a cidade, dividendos esses que você não vê retornando, né, para o bem coletivo, né, para o bem da sociedade. Você vê retornando, sim, para o bem de uma minoria da população. Então, a cultura para o pobre ela é muito restrita. Você poderia, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Por que as escolas públicas municipais ficam fechadas no final de semana, se elas, em determinadas áreas, poderiam servir justamente de espaço para atrair as manifestações culturais da localidade e se transformar em teatro, por exemplo, tá? Ou em cinema? Por que não faz isso? Tá? Porque não há interesse que é importante manter essa população carente de cultura, essa população carente de informação, tá? E de lazer. Por quê? Porque essa é a minha moeda de troca na hora da eleição. Essa é a grande jogada da classe dominante. Por isso que eu te digo, com a extrema-direita, eu não tenho diálogo. Com a extrema-direita ideológica, eu não tenho diálogo. Com uma direita ideológica, aquela que sabe e elabora efetivamente quais vão ser os seus atos, tá, para se manter no poder, isso aí eu também não dialogo. Como também eu acho difícil dialogar com aquele grupo que se diz travestido de esquerda, se apresenta de esquerda e
em nome de uma boquinha, em nome da boquinha de um cargo no poder público, se alia à direita do Eduardo Paes, por exemplo. Isso é esquerda? Não é esquerda, óbvio que não é esquerda. Tá? É uma enganação da população, porque pode ter surgido como esquerda, mas já perdeu o rumo da esquerda há muito tempo. Há muito tempo, quando optou pelos cargos, quando optou pela boquinha para ficar no poder. Lembrando que o senhor Brazão, né, foi secretário do Eduardo Paes, esse mesmo que está sendo acusado de ter mandado matar a Marielle, né? E essas pessoas se aliam a essa mesma corrente política do Eduardo Paes. Ô, Irã, eu, né, nesses 2 últimos finais de ano, né, começo de ano, eu estive no Rio de Janeiro, né, e comecei, né, a olhar, né, as favelas de lá e tudo mais, e aí eu fiquei pensando, mas, poxa, imagina se a esquerda, né, uma esquerda revolucionária, conseguisse, né, mobilizar, né, esse pessoal da favela. O que falta, né, para os grupos de esquerda começar a fazer isso no Rio de Janeiro? Porque quando esse pessoal começar a se revoltar, acho que ninguém segura, né? Há alguns problemas aí. Para começar, se eles se revoltarem sem uma organização e uma orientação política clara, simplesmente a revolta pela revolta, essa revolta tende a se constituir num caminho autoritário e até mesmo fascista. Tá? Agora, o que falta para a esquerda fazer isso? Para começar, você não entra na favela com facilidade, não. Tá? O diálogo com a favela, para você chegar lá dentro, é meio complicado por risco mesmo. Né? O crime organizado, seja ele o da milícia ou do tráfico, barram a sua entrada. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o trabalho de conscientização é um trabalho lento. E o trabalho que a direita faz de distribuir migalhas é imediato. Você que está no perrengue, né, que está na sobrevivência diária, se te oferecem uma migalha, olha, você vai ter aqui alguma vantagem se você votar em mim, tá? Aí, óbvio que a opção vai ser votar na direita, porque vai ter a vantagem imediata. Agora, a esquerda revolucionária não vê a eleição como a solução dos problemas. Não quer dizer que despreze a eleição, senão não seria, né, pré-candidato do PCB a vereador. Mas não vai ser pelo parlamento que você vai resolver os problemas. Você resolve os problemas com o povo na rua, povo organizado na rua. Então, o que a esquerda está fazendo? A esquerda está articulando com os movimentos sociais, tá? Movimentos sociais de moradia, movimento social de quilombola, movimento social de mulheres, movimento social antirracista, enfim, você tem uma série de movimentos sociais que têm diálogo e participação, estão tentando organizar o povo mais pobre da periferia e das favelas, para justamente a gente conseguir um projeto de sociedade que atenda aos seus interesses. Tá?
porque é isso que a gente está fazendo. E nessa eleição, inclusive, nós estamos fazendo isso. Por exemplo, a gente está não só com o PSOL, mas a gente está com o movimento por moradia, a gente está com o movimento antirracista, né, por um movimento negro, a gente está com um movimento por uma educação popular. Ou seja, nós temos diversos movimentos populares que estão apoiando as nossas campanhas. Tá? Então, é a partir deles que nós podemos dialogar de maneira mais consistente com essa população oprimida, que não tem, não vislumbra um futuro, vislumbra sempre o presente. Tá? Eles querem resolver o seu problema imediato. Se o partido político caiu numa descrença por um grande movimento da extrema-direita, bem articulado internacionalmente, junto com a direita, entendeu? E que há um certo ranço contra partido político. É comum você ir para debate e fazer panfletagem, e as pessoas falaram assim, eu não acredito em partido, eu acredito nas pessoas. Esse é um problema atual que a gente está enfrentando. Então, nós temos de encarar essa realidade e ver como é que a gente enfrenta. Nós vamos enfrentar se a gente articular partidos políticos com movimento social, com movimento sindical, para apresentar uma alternativa que seja viável para essa população, para que ela possa acreditar e vir com a gente construir esse futuro. Para isso, eles não podem estar impedidos, né, de dialogar com a gente como o crime organizado faz. Tá? Porque eles não podem dialogar, a gente não consegue subir nas favelas, a gente não consegue entrar em determinadas áreas da cidade do Rio de Janeiro. Estranhamente, o Ramagem e o Eduardo Paes circulam em toda a cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, a pré-candidatura do Ramagem foi feita dentro da Vila Aliança. Né? Eu não consigo entrar na Vila Aliança para fazer um lançamento de candidatura. Eu, uma vez, né, no ano passado, 2 anos atrás, né, em 2022, quando eu era candidato ao Senado, eu no calçadão de Campo Grande, panfletando, chegou um cidadão e falou assim, aqui o senhor não pode panfletar que nós já temos candidato. Aí eu falei assim, a rua é pública. Aí ele virou para mim, só estou lhe avisando. E virou as costas. O que é isso? É uma intimidação do crime organizado. Tá? E num lugar onde o próprio miliciano é assassinado à luz do dia no centro de Campo Grande, que foi o Jerominho, tá? Você acha que um candidato de esquerda vai sofrer o quê? Né? Então, não dá para a gente ser romântico e dizer assim, vamos organizar os pobres, porque boa parte desses pobres também eles têm uma visão de mundo que é aquilo que eu falei, muitas das vezes é de direita, pela sua visão de mundo religiosa, pelas condições a que são submetidos, por falta de informação, e não tem acesso ao discurso da esquerda, porque ele é proibido ter acesso a isso. Tá? Então, você organizar a favela não é tão simples assim. Tá? Então, acho que é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação, né, do Irã, né? Gostei aqui, né, de bater um papo, né, com ele.
e passo a palavra aí para o Irã fazer suas considerações finais. Bom, queria agradecer mais uma vez ao Guilherme pelo convite, né? E queria deixar um recado que é o seguinte: pela direita e pela extrema-direita não há solução para os problemas ambientais, não há solução para os problemas de mobilidade urbana, de saúde, de educação, né? Porque essa solução da direita e da extrema-direita, que sempre estiveram no poder, nós já conhecemos muito bem e só percebemos o quê? O agravamento da situação. Preste atenção no discurso da esquerda, na prática da esquerda, o que nós propomos, que é uma sociedade justa, construir uma sociedade de iguais, que tenha futuro para todos. Vamos junto com o PCB, vamos junto com o PSOL nessa coligação e dar um caminho melhor para o Rio de Janeiro. Vamos mudar o curso do Rio aqui nessa campanha. Obrigado. Então, maravilha. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao Irã, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aqui que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias, programas e segue a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder, contribua aqui, né, com o nosso Pix, 385-007-02800. CPF, nós somos uma mídia independente, não recebemos dinheiro nem do capital privado, nem do Estado, nem queremos. E a gente quer, né, inclusive, já que nós estamos falando do Rio de Janeiro, a gente quer fazer a cobertura das manifestações contra o G20, né, que ocorrerão aí no dia 18 e 19. Então, quem puder aí contribuir para a gente, né, com qualquer quantia, vai ajudar a gente, por exemplo, a cumprir esse objetivo, né, no Rio de Janeiro. Né? Inclusive, quem sabe conhecer pessoalmente o Irã. Então, é isso aí. Né? Muito obrigado por hoje é só. Forte abraço e fui.